Olá, no Alesp em Pauta de hoje vamos falar sobre o Dia Nacional de Luta Antimanicomial, que acontece em 18 de maio, e as ações do Legislativo Paulista relacionadas a esse assunto. Para essa conversa eu recebo Moacir Miniucci Bertolino Neto, que é membro da Frente Antimanicomial de São Paulo. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de falar de tão importante tema para a nossa sociedade. Obrigada. Bom, nós temos aqui em ambiente virtual a Aline Sampaio, que é psicóloga. Seja bem-vinda. Obrigada e agradeço bastante por poder participar desse assunto, poder falar desse assunto que é essencial nos dias de hoje. Muito obrigada. Obrigada. Bom, também em ambiente virtual, Ed Otsuka, que é diretor-presidente da ONG Sã Consciência. Seja bem-vindo. Obrigado, Priscila. Parabéns pela iniciativa. Por tratar de um assunto tão urgente e nem sempre tratado da forma como merece e demanda. Obrigado. Obrigada. Bom, para começar, Moacir, conta um pouco para a gente sobre a atuação da Frente, o que ela faz e o trabalho que ela realiza. A Frente Estadual Antimanicomial é um coletivo de entidades e movimentos, né? Então, desde 2011, nós nos organizamos para que ela seja um espaço de negociação e pactuação das ações dentro do Estado de São Paulo. Essa formação da Frente Estadual Antimanicomial, ela teve origens em 2010, quando o governo de Estado, na época, se recusou a fazer a etapa estadual da Conferência Nacional de Saúde Mental. Então, forçando aos movimentos e as entidades a se unirem para realizar a etapa estadual que aconteceu em São Bernardo e, a pedido do Conselho Nacional de Saúde, foi chamada de plenária estadual para marcar que o governo do estado se recusou a fazer essa conferência nacional. A partir daí se articulou a Frente Estadual Antimanicomial no estado, juntando entidades e movimentos em prol da luta antimanicomial. Hoje, qual a situação no estado de São Paulo em relação a esse assunto? No estado de São Paulo, o governo do estado de São Paulo segue não financiando a rede de atenção psicossocial e, muito pelo contrário, financiando comunidades terapêuticas, hospitais psiquiátricos e clínicas particulares. Ou seja, continua financiando o manicômio e o modelo manicomial e asilar. Inclusive, além dessas instituições asilares, financia o modelo ambulatorial e não o comunitário, que é a rede de atenção psicossocial, que é uma diferença entre o CAPS e o AMI Psiquiatria. O AMI Psiquiatria é um ambulatório de saúde mental, de equipe multiprofissional, só que cada um no seu quadrado. O CAPS é um serviço comunitário de trabalho interdisciplinar, né? Onde a equipe trabalha junto com o usuário e a comunidade para a melhoria da saúde mental, não só do sujeito, mas de toda a comunidade. Só para ficar bem claro, até para quem está em casa, então assim, essa diferença do que nós temos hoje, pelo que eu entendi, são atendimentos que não há uma internação, são atendimentos pela necessidade da pessoa naquele momento. E o hospital é a internação? Só para a gente deixar bem claro essa conversa. É possível fazer internações. Tá. Não há uma oposição nesse modelo. O problema é onde e como, né? Então, o CAPS, principalmente o CAPS 3, ele tem camas onde se pode fazer o acolhimento noturno no caso de uma crise, de um sofrimento tão intenso que ela não consegue naquele momento estar sozinha. E temos os leitos em saúde mental em hospital geral. Tá. Os manicômios, as instituições totais, além de serem isoladas da sociedade, né, tem um outro tipo de tratamento, né? Não é o mesmo. O Ed. Ed, participar dessa conversa aí, conta um pouquinho para a gente até do que você vê, né, no estado de São Paulo em relação a esse assunto.
Dialogando com o que o Moacir falou, né, acho que é importante a gente diferenciar o hospital geral do hospital psiquiátrico, né? O hospital geral, ele é complementar em casos de necessidade de uma atenção intensiva e faz parte do cuidado integral, né, de base territorial e comunitária também, diferente do hospital psiquiátrico. E aí é importante salientar que a Lei 10.216, né, a Lei da Reforma Psiquiátrica, ela prevê 3 modalidades de internação, que é a voluntária, a involuntária, né, por intermédio da família e da equipe de saúde, e a compulsória, que se dá a partir de ação judicial, né, e de laudo médico. Eu estou salientando isso porque há um projeto de lei que visa modificar, né, a Lei 10.216, tornando a internação compulsória possível para casos de pessoas em uso de álcool e outras drogas. Há epílogo da Lei 10.216 que preconiza que esse tipo de qualquer internação, na verdade, mas especialmente a compulsória, só pode ocorrer quando todos os dispositivos de base territorial e comunitária forem esgotadas, né? Então, existe esse projeto de lei que vai de encontro com esse projeto, né, que de nada tem de cuidado, mas sim de segregação e higienização das pessoas historicamente indesejadas. Uhum. Pode falar. Só complementando, Eu já te passo, só complementando o Ed, a internação compulsória, ela só pode ocorrer quando é cometido um crime por esse usuário. E aí ele pode ser considerado semi-imputável ou inimputável, né? Então aí entra a internação compulsória. Essa internação compulsória que o governo do estado ou prefeitura fala, vamos internar as pessoas da luz, isso não existe, né? Mesmo porque é uma medida em massa e o cuidado tem que ser individualizado. Desculpa atravessar. Aline, pode falar. Não. E é importante falar que essa internação compulsória é o último caso. E simplesmente não pode ser feita depois de ter feito absolutamente tudo e que a pessoa colocou em risco a própria vida. Por quê? A gente vendo estudos, a internação compulsória tem muito pouco retorno, porque não é uma escolha da pessoa, ela não está disponível para fazer aquilo. Então, acho que é até legal trazer esse assunto e falar sobre isso, porque sempre imagino a internação compulsória como uma coisa que vai salvar a pessoa e que a pessoa vai sair daquele sintoma, vai sair daquele transtorno. E, na verdade, a maior parcela das pessoas que são internadas compulsoriamente, elas têm resultados muito mínimos, extremamente mínimos. Elas costumam voltar para ou droga, ou adicto de bebidas, enfim, em pouquíssimo tempo. Só complementando, tanto a internação compulsória quanto a involuntária que é por decisão da equipe de saúde, tudo, ela deve ser o último recurso. A voluntária também. E elas também, quando a involuntária é feita de uma maneira inadequada ou sem necessidade, vai causar prejuízos para a saúde da pessoa, né? E a compulsória, ela precisa ter acontecido antes um crime, senão ela é ilegal, né? Além de tudo. Né? O Ed quer falar também? E também temos o Conselho Nacional de Saúde, que está mandando fechar os hospitais de custódia de tratamento psiquiátrico, considerando que é uma violação de direitos humanos e o que ele está corretíssimo. Daqui a pouco, depois do Ed falar, a gente vai tocar um pouco nesse assunto também, né? O fechamento, então, de algumas unidades, e daí, né, vocês, os especialistas, vão explicar para a gente direitinho. Ed? Importante. Então, só complementando a questão da internação, né, concordando e complementando, a gente tem que entender o perigo, né, e as possíveis distorções dessas internações, né? A internação involuntária, por exemplo, tem um dispositivo que a pessoa, enfim, ela pode não sair se o médico
enfim, disser que não há necessidade, né? A própria voluntária, em dado momento, a pessoa, por conta própria, né, acha que necessita de uma internação. Durante o tratamento, a equipe médica, ou melhor, o médico, né, pode caracterizar, redefinir essa internação como uma internação involuntária. Então, uma internação voluntária que se torna involuntária. E é também importante salientar que as internações compulsórias, né, elas têm um caráter de bastante periculosidade, especialmente no contexto, no cenário que a gente vive em São Paulo, mais ênfase, mais em todo o Brasil, né, das Cracolândias, e que há um projeto, sim, né, de se criar meios de fazer com que essas pessoas possam ser obrigatoriamente levadas a essas instituições com o discurso do cuidado, né, quando em verdade a gente percebe que há uma força ali da toga e do jaleco, né, sendo exercido em detrimento do bem, né, da população. Aline, conta um pouco para a gente, até explica um pouco melhor sobre o quadro da pessoa que realmente precisa aí desse atendimento e quando fala, né, dessa questão do manicômio, né, porque também a gente já tem todo um preconceito colocado nesse nome também, né? Perfeito. Para a gente começar a explicar isso, a gente precisa entender ou falar o que é o louco, né? As pessoas sempre se perguntam, quem é o louco? Há alguns anos atrás, né, nós falamos do Hospital Colônia de Barbacena. E lá o louco era simplesmente pessoas que estavam à margem, eles simplesmente pegavam pessoas que estavam na rodoviária dormindo, ou pais que tinham filhos diferentes, estranhos, talvez, filhos que gostassem de homem, vamos dizer, homossexual, enfim. E se colocava simplesmente nesse manicômio da época, né? E eles passavam por grande sofrimento, porque eles não tinham nenhum respeito, eram tratados de forma muito ruim, e assim se dava. Para a gente poder falar disso, a gente tem que falar muito sobre o que é saúde mental também, o louco e saúde mental. Hoje a gente tem doenças, né, prescritas, né, no DCM-5, que é específico hoje, né, tanto da psicologia quanto da psiquiatria, para que a gente aborde algumas doenças específicas de transtornos mentais. Eu não gosto muito de falar a palavra transtorno, eu gosto de falar mais de condição. Então, a partir desse momento, a gente consegue direcionar essa pessoa e falar dessa pessoa, desse cuidado dela. Quem é esse louco? Quem é esse diferente? Talvez a pessoa que tenha muita dificuldade de lidar ou de vivenciar o dia a dia na sociedade. Ele não consegue ser direcionado e precisa de tratamentos específicos, tanto medicamentoso quanto de saúde mental, que é terapia, entre outros tratamentos também, por exemplo, de terapia ocupacional, fisioterapia, entre outros, que eles podem encontrar em diversos lugares. Você? Então, há um bom tempo, a luta antimanicomial, o Conselho Regional de Psicologia, quando eu fiz parte, ou também quando o Ed fez parte, e diversas instituições, tanto acadêmicas, tanto de cuidado, formaram a Rede de Cuidado de Atenção Psicossocial, que é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, que é ofertado cuidado, né, que tem uma diferenciação entre cuidado e tratamento, né, porque, como a luta antimanicomial traz, não há cura para quem não está doente, também não há tratamento para quem não está doente, né? São modos de estar no mundo. Só que a gente cuida do sofrimento psíquico daquele sujeito e daquele sujeito, da forma que aquele sujeito está no mundo, né? E ajudando a sociedade a buscar aceitar o diferente e trabalhar com inclusão, né? Então, não é simplesmente tratar
aquela pessoa, né? Eu gosto muito de falas, por exemplo, igual a do Silvia Su e do Abelha da Costa Rosa, né? Que durante muito tempo a clínica médica e a psicológica foram artífices de tornar da pessoa aceitar ser sujeito de violência. A culpa é minha, ou a culpa é daquele que está sofrendo. Quando, na verdade, a culpa é de um contexto social, econômico e às vezes, de violência contra as pessoas, né? Racismo gera violência, racismo gera sofrimento, pobreza gera sofrimento, fome gera sofrimento, né? E, então, isso tudo são objetos de cuidado da saúde mental, que é o objeto, o sofrimento psíquico, aquela pessoa que está em sofrimento psíquico. Então, a gente... E sofrimento psíquico não é sinônimo de transtorno mental, né? Então, temos que tomar esse cuidado também. Ed, conta um pouco para a gente sobre a ONG, né, que você então é presidente, e a forma também de atuação e cuidado com as pessoas. Acho que é importante, e aí já, né, dialogando com o que Moacir expuseram, entender que o manicômio ele não se limita ao espaço físico, né? O manicômio ele está nas relações, ele está nas práticas, né, de contenção, de centralidade numa doença, que define a pessoa e que, na verdade, deposita nessa pessoa uma série de violências, né, presentes na sociedade e, muitas vezes, cometidas pelo próprio Estado. Nesse cenário, né, da reforma psiquiátrica e também da luta antimanicomial, a Consciência, ela desenvolve uma série de projetos, já há 23 anos, completando esse ano, que reúne uma série de serviços de todas as regiões da Grande São Paulo e de todas as regiões da capital de São Paulo, com o objetivo de descentralizar as relações na doença. Então, a gente dá acesso a espaços de vida. A gente, muitas vezes, tem que relembrar coisas lá da década de 40, do século passado, né? E que também já devem ser superadas, porque há ainda que seguir em frente, mas de que a saúde não é apenas a ausência de doença, né? A gente precisa promover vida, a gente precisa promover bem-estar, e nesse cenário, a Sã Consciência atua na promoção de bem-estar, na construção de novas relações, né, entre as pessoas e a sociedade, o Estado, as políticas públicas, os sujeitos individuais e os sujeitos coletivos, de forma que as relações sejam cada vez mais horizontalizadas e as construções sejam mais coletivas. É preciso que a gente reveja o olhar sobre a saúde e o conceito e, enfim, a episteme de saúde que está muito ainda defasada e paralisa a forma da gente promover bem-estar. Na verdade, a produção de sofrimento, né, como bem disse o Moacir, responde a uma série de determinantes sociais, né, e a gente pode agrupar em 3 elementos básicos, né, que é o econômico, o étnico e o de gênero. E só que a promoção de saúde, a saúde pública, como é posta hoje, também responde a uma forma que é pouco eficaz, eficiente e efetivo na promoção de bem-estar quando a gente foca na doença, na produtividade, no funcionalismo, né? Então, é toda uma forma de olhar, né, possibilidades de construção de uma sociedade mais justa, igualitária, emancipadora, que a luta antimanicomial
preconiza aí que a Sã Consciência e seus projetos, como a Copa da Inclusão, que ocorre, né, já há 23 anos, e esse ano novamente repetiremos com muita força e resistência, e estão todos convidados a prestigiar e participar. Moacir, o que a gente tem hoje como atendimento e o que é ideal, ou o que nós temos? O ideal não é, senão a gente não estava até discutindo esse assunto, né? Mas dentro do que temos, o que funciona e o que não funciona mais? A gente tem uma política que ela é formada, a sua legislação e seus protocolos dentro do ideal. Uhum. Só que nós não temos o financiamento para ela. Então, por exemplo, atualmente as comunidades terapêuticas recebem mais dinheiro que todos os CAPs AD e unidade de acolhimento transitório recebem no país. Então, as comunidades terapêuticas que não são modelo, são uma instituição privada, recebem mais dinheiro que a política pública, que seriam para o mesmo público, que seria o público usuário abusivo de álcool e outras drogas. Então, nós precisamos que tenha financiamento. A rede de atenção psicossocial antimanicomial, que depois enxertaram o hospital psiquiátrico dentro da rede, né? Ele não faz parte dessa rede, né? A rede de atenção psicossocial, ela é capaz de ofertar o cuidado, só que a gente precisa de investimento. Então, o governo do estado não dá um centavo para as prefeituras para cofinanciar os serviços. Minto, ela uma vez, quando inaugura-se uma SRT, ela dá R$10.000. É uma vez na vida e nunca mais. CRT né? Serviço Residencial Terapêutico, que é para egressos de hospitais psiquiátricos. Né? Então, nós precisamos de investimento. E não é só em CAPS. É em CAPS, em SRT, em unidade de acolhimento, consultório na rua, em UBS. O início do cuidado é na UBS. Uhum. Até porque ali que tem que ser observado se realmente é um sofrimento psíquico ou a pessoa está com um problema clínico. Aparecem nos casos idosos com desidratação, que ele está confuso. Mas ele precisa ser hidratado, né? Ou com problemas renais, que também dá desorganização, diabetes descompensado. Isso denuncia, como o Ed trouxe, um afastamento do cuidado e promoção de saúde. E que vem sido avançando esse afastamento dentro do Estado de São Paulo e principalmente dentro do município de São Paulo, onde as pessoas são olhadas, você tem doença, faça em consulta, você não tem, você não precisa. A saúde pública não é feita para isso, a saúde pública é para trabalhar com promoção, não é nem prevenção de doenças, é promoção de saúde. Né? E aqui está sendo abandonado no Estado de São Paulo e principalmente na maior cidade do país, sendo abandonado esse cuidado, olhando e se afastando do que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde, que saúde não é ausência de doentes, é um bem-estar, né? É um estado de bem-estar. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar com esse assunto. Vamos voltar, inclusive, já falando sobre o fechamento de algumas unidades, o que preocupa, né, todos os profissionais e especialistas da área. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a LESP em pauta, aqui nos nossos estúdios Moacir Miniucci Bertolino Neto, membro da Frente Antimanicomial de São Paulo, também em ambiente virtual Aline Sampaio, psicóloga, e Ed Otsuka, que é diretor-presidente da ONG Sã Consciência. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a questão da reforma
psiquiátrica, e qual o impacto que ela trouxe? O que pode mudar com isso ou o que já mudou? A reforma psiquiátrica, ela é prima irmã da reforma sanitária, inclusive ela possui grande parte dos seus princípios, né? A reforma sanitária, a reforma psiquiátrica, conversando com os sanitaristas atualmente, ela carrega ainda consigo a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial, os princípios das origens da reforma sanitária que nos deu o SUS, né? Então, a reforma psiquiátrica, ela muda, e a luta antimanicomial, os paradigmas de forma de cuidado em saúde mental. Então, vai desde de serviços e redes porosas com a participação do sujeito e da comunidade na sua formação e na sua execução, até a recolocação do sujeito perante seu próprio cuidado e perante a sociedade, reconhecendo aquelas pessoas como sujeitos de direitos. Então, ela possui direitos e nada pode tirar esses direitos dela. Então, e um dos principais direitos é a liberdade e o cuidado em saúde. Né? Ed, fala um pouco para a gente sobre as notícias que nós temos mais atuais em relação até ao fechamento de algumas unidades de alguns hospitais, né, os manicômios que cuidam, mas é a questão judicial, né? Sim. São os HCTPs, né, os Hospitais de Custódia e Terapia Psiquiátrica, mais popularmente conhecidos como manicômios judiciários, né, que foi preconizada pela política antimanicomial do sistema judiciário, né, então, através da Resolução 487, que determina, né, o encerramento o fechamento dessas instituições que, por muito tempo, apesar de constar no nome o caráter terapêutico, de terapêutico não havia nada, né? Eram basicamente espaços em que as pessoas eram condenadas a uma forma de prisão perpétua, né? Quando na Constituição a gente tem previsto apenas a pena máxima de 30 anos, enfim. Era uma forma de lidar com as pessoas com as quais a sociedade não conseguia lidar, né? Linkando com a reforma psiquiátrica, né? A gente segue o modelo italiano, que é o cuidado de base territorial e comunitária, ou seja, garantir as relações comunitárias e as transformações socioculturais, né, da comunidade, compreender essa pessoa que era vista como desviante, mas é apenas uma pessoa diferente, diversa, que pode e deve, né, conviver conosco e enriquecer as nossas vidas. E nesse mesmo escopo, a política antimanicomial, o sistema de justiça, ele, de forma bastante acertada, né? Agora a gente precisa estabelecer, como o Moacir disse muito bem, que é o mais importante aqui, que é o financiamento adequado às políticas que são, sim, eficientes, eficazes, efetivas e com largo estofo científico, ético, técnico, que demanda tecnologia e vontade política, né? A gente ainda, aqui no estado de São Paulo, porque são políticas que vão ser implantadas com responsabilidades dos estados, né, a partir dos comitês estaduais. Aqui em São Paulo, o comitê ele foi implantado, mas a verdade é que todos sabem que não vai ser possível ser cumprida, né, essa resolução que prevê que até agosto, dia 27, se eu não me engano, de agosto deste ano, todos os HCTPs, aqui em São Paulo, se refere ao HCTP de Franco da Rocha e o HCTP de Taubaté, né, que essas pessoas possam ser reavaliadas, que tenham um PTS, um projeto terapêutico singular, né, para que elas possam, sim, retornar ao convívio comunitário, ter um cuidado
humanizado, um cuidado condizente com suas necessidades, né, sem prejuízo à comunidade como um todo e à sociedade, a partir do cuidado que demanda cada sujeito singularmente, né, e claro que a sociedade também se beneficiará desse tipo de concretização. Moacir? Eu queria adicionar uma coisa à fala. Eu queria adicionar uma coisa na fala do Ed, uma assim, extremamente importante, que a gente não tem a mínima noção de como era feito antigamente o cuidado das pessoas com algum tipo de transtorno ou dificuldade de lidar com a situação no dia a dia. Para você ter uma ideia, nos antigos manicômios se utilizava de choque, pessoas em lugares insalubres, doentio. Eu acho que a reforma veio trazer humanização, para ver essas pessoas como pessoas. Algumas dessas pessoas, inclusive, eram vistas como animais. Se chamavam contextos, literaturas que chamam essas pessoas, esses pacientes, como animais, como pessoas inexistentes. Inclusive, uma das nossas percussoras aqui no Brasil, que foi a Anice da Silveira, ela costumava ficar indignada ao ouvir de muitos dos enfermeiros que não eram para tratar essas pessoas porque elas eram animais e não precisavam ser cuidadas. Então, eu acho que mais do que com certeza, a gente está trazendo toda uma eficiência de cuidado e de inclusão dessas pessoas, o que é extremamente importante, mas a gente está visualizando essas pessoas, como humanas, que merecem ser olhadas, merecem viver no dia a dia e ser particularizadas. Eu acho que isso é super importante a gente lembrar. Queria acrescentar na fala do Ainda Ed. tem, né? Na verdade, Queria acrescentar na fala do Ed que, assim, só uma pequena divergência. Não é que não vai dar tempo para agosto. O governo do estado não quer que dê tempo. E não estou falando só desse governo, estou falando de diversos governos do estado para trás. Eu participo dessa discussão e, inclusive, tive reuniões com Secretaria de Saúde Penitenciária, com Secretaria de Saúde Estadual, desde 2011, discutindo isso. Existia uma proposta feita disso, de como aplicar programas similares ao PAILI e ao PAI-PJ, que são programas que já trabalham com o que eles chamam de paciente judiciário ou louco infrator, que era justamente isso. As pessoas que iriam para a internação compulsória, determinada pelo juiz. Então, já existia essa discussão feita, mas o atual governo do estado, a exemplo dos anteriores, não quer realizar. Não é que não vai dar tempo, ele não quer, então não vai dar tempo. E eu queria acrescentar também no Daline que não é só no passado, ainda é feito. Por exemplo, o IPQ ainda aplica o que eles chamam de eletroconvulsoterapia, que mais nada é que o choque. E a gente ainda tem a desumanização das pessoas. Quando as pessoas que moram ali na luz são chamadas de craqueiros, de noias, de zumbis, é um modo de desumanizar aquilo lá. Porque zumbi, como que a gente lida com zumbi nos filmes? A gente mata, a gente atropela, a gente se livra dessas pessoas. Então, e é o modo que é feito ainda até hoje pelo sistema manicomial. A gente ainda está em curso de mudança. Ainda há resistência à humanização das pessoas. Né? Então, a partir do momento que uma pessoa usa drogas, ela não é mais humana, ela é um subproduto, ela não tem os seus direitos, ela tem seus direitos e devem ser garantidos. Né? Aline, fala um pouco para a gente sobre até, você pode complementar, mas também acrescenta a questão das políticas públicas que temos e as que necessitamos, levando em consideração que tem o paciente, sim, tem a pessoa em tratamento, porém tem a família também. Questões sociais, né, são muitos agentes aí envolvidos. Perfeito. Eu vou complementar a fala do Moacir. Eu gostei muito que ele trouxe isso. E realmente a gente está em curso e acho que vai demorar bastante tempo ainda em várias esferas da sociedade, né?
de várias formas, porque realmente a gente ainda vê de forma o diferente de forma muito pejorativa, muito ruim, extremamente mal educada, né? A gente precisa viver sobre um padrão sempre, inclusive quando a gente trabalha hoje em diversas áreas, não só nas ruas, a gente trabalha às vezes as pessoas querendo sempre rotular, ter padrões, ao invés de pensar nessa pessoa como uma experiência de vida, experiência de lugares e de interpretações de si, né? Não como ela precisasse se encaixar, mas como ela precisasse vivenciar. Eu acho que é super importante isso que ele trouxe. Isso a gente vê, eu costumo trabalhar com pessoas em situação de ruas, e eu vejo isso diariamente, e é muito difícil porque as pessoas acham que aquela pessoa é inexistente, porque ela tem um problema e ela está morando ali naquele lugar, ou seja, ela não é nem humana. Isso continua existindo, mas eu acho que a gente teve um processo, um pequeno avanço, mas a gente teve. E realmente a gente precisa de um caminho muito maior. Quanto às políticas públicas, eu acho que a gente tem em alguns lugares aí. Eu vou passar minha fala para o Moacir, porque eu acho que ele está mais ciente disso, e eu acho que ele tem alguns, dentro dessa frente, hoje a gente tem uns processos maiores. O Ed Posso pediu falar antes a rapidinho? palavra. Ed, pode falar, depois a gente passa para o Moacir. Não, acho que é importante, assim, né? Acho que é fundamental a gente falar hoje das políticas públicas, aí a gente inclui a epidemiologia, a gente inclui uma série de aspectos mais complexos do que apenas a ponta, né? Mas é importante, né, dialogando com o que a Aline expôs, né? Acho que, assim, o curso, a gente está sempre em curso, a gente está sempre em transformação, agora não quer dizer que a gente está avançando, né? A gente teve conquistas, né, durante essas décadas de reforma sanitária, reforma psiquiátrica, mas também ficaram mais sofisticadas as formas de violação de direitos, né, as pessoas com sofrimento psíquico, né? Hoje a gente tem que discutir, e aí também dialogando com a questão da Pop Rua e da Cracolândia, do centro de São Paulo, né, que também entrou sempre muito próximo, né, e a gente está sempre discutindo bastante. A gente tem um projeto, né, e também tem um fim ali que bastante perverso, né, um processo de subfinanciamento da RAPS, a gente chama de RAPS antimanicomial, porque a gente fala de RAPS dos serviços de base territorial comunitária, excluindo, né, o hospital psiquiátrico, que foi ali colocado de forma completamente equivocada, as comunidades terapêuticas e os ambulatórios. Então, essa lógica de você subfinanciar os CAPS-ADs, as unidades de acolhimento adulto, as unidades de acolhimento infanto-juvenis, faz com que as pessoas, né, não tenham cuidado adequado, porque não há recursos suficientes nesses serviços, né? O que faz com que famílias bastante vulnerabilizadas muitas vezes sejam capturadas, né, por discursos religiosos, discursos de cura imediata, né, pela abstinência, enfim. Agora, a gente sabe, né, quais são as práticas, saberes que são devidamente comprovadas cientificamente, né, que estão na política pública, nos serviços públicos, mas o que a gente vê é que o financiamento público tem sido deslocado para entidades privadas, né, que não garantem de forma nenhuma, muito pelo cuidado, muito pelo contrário, são agentes de violência e violações de direitos humanos de toda a ordem, né? Então, a gente precisa discutir isso de forma bastante séria, bastante profunda, porque é um projeto, né, que está conectado com a ideia de um Estado menor e de garantir interesses privados, econômicos, né, de grupos que já há bastante tempo têm um lobby bastante forte, né, na esfera das decisões públicas. Então, a gente precisa especialmente defender, né, o financiamento, né, e o fortalecimento
das equipes, das trabalhadoras, dos serviços. A gente tem os CAPs AD, CAPs 1, 2, 3, CAPs IJ, a gente tem as SRTs, a gente tem as UAS, a gente tem os consultórios na rua. Como o Moacir falou muito bem, a gente tem que fortalecer as unidades básicas de saúde, a atenção básica como um todo, né, que garante a universalidade da saúde. Então, a gente tem que retomar, a gente tem que resgatar os sentidos do que é a promoção de saúde e do que é o SUS, esse sistema fantástico, né, para mim, na minha opinião, o melhor do mundo, com seus princípios doutrinários, né, que são maravilhosos, né? Então, se a gente tem a universalidade, que a gente atinge a todos, aqueles os excluídos, os marginalizados, se a gente tem a integralidade que considera a história de vida da pessoa, os danos sofridos historicamente, politicamente, pelo Estado, pela sociedade, isso vai levar à equidade, que é, né, a restituição histórica a essa população. Então, assim, a gente pensar no SUS, fortalecer o SUS é fundamental e claro, as políticas públicas são o caminho e sempre sendo revisadas e melhoradas e aprimoradas, também tendo em vista, né, a sofisticação dos instrumentos, né, e hoje as comunidades terapêuticas representando a forma de manicômio mais proeminente e poderosa, né, e mais ameaçadora ao projeto da reforma psiquiátrica e ao cuidado de liberdade. Moacir? Eu trago alguns pontos que, assim, a gente, recentemente, o governo atual, o governo Lula, ele revogou a portaria que incluía a comunidade terapêutica, o hospital psiquiátrico e as clínicas no rol da rede de atenção psicossocial. Então, isso caiu por terra, porém, estava ali durante isso dentro do Ministério da Saúde, né? Lógico que a gente ainda tem uma disputa ali no MDS, que as comunidades terapêuticas migraram para a assistência social, né? Apesar de a gente ter uma legislação, a gente nos últimos anos, a gente enfrentou, assim como toda a sociedade, um grande retrocesso. Enquanto eu estava escutando a Aline e o Ed falando, eu estava lembrando aqui que até a composição a composição da família, que o conceito tinha sido atualizado, que não é só papai, mamãe, os filhinhos, e o vovô e a vovó, da família ampliada, entendendo que a família também inclui todos os gêneros e toda a diversidade, isso tem regredido. E isso também gera sofrimento. Toda essa forma de violência ao diferente, qualquer coisa que não seja aquilo, o que os comediantes chamam de heterotop, né? Eles são violentados, né? E qualquer forma de expressão diferente também é violentada. Imagina, a Madonna veio aqui, fez um show e está sendo atacada. Imagina os nossos usuários de serviço de saúde mental fazendo os shows e as apresentações deles, o quanto eles às vezes não são atacados, né? Então, imagina se fizer algo semelhante ali, o que a Madonna fez, né? Aí são internados, né? Então, a gente precisa observar esses retrocessos como também um gerador de sofrimento, que a gente foi evoluindo, e de repente não vamos voltar tudo para trás. Saiu do armário todos os agressores e, tipo, a gente está tendo aumento, eu estava vendo hoje um aumento gigantesco da violência contra a população LGBTQIA+, no estado de São Paulo, né? O Brasil continua sendo um dos países ou o país que mais mata pessoas trans no mundo, né? A gente está numa relação muito racista nessa sociedade, né? Porque e uma negação do racismo, né? Então a gente
precisa retomar o avanço desses direitos e dessas conquistas e frear esse retrocesso que vem acontecendo. E tudo isso impacta na saúde mental da população e no sofrimento psíquico dessas pessoas também, de todos nós. Bom, nós estamos já chegando no finalzinho do nosso programa, mas ainda vou deixar um tempinho para as considerações finais de cada um dos nossos entrevistados, começando por Aline Sampaio, psicóloga. Agradeço a participação e já pode acrescentar, eu vi que você já ia acrescentar um pouquinho sobre esse aspecto e também já concluir sua fala. Bom, eu queria falar, muito legal, eu falei porque o Moacir ele está mais diretamente ligado e tem um lugar que eu gostaria muito de enfatizar aqui e que eu gosto muito. No Brasil, ainda as políticas públicas ligadas ao tratamento de drogas, ligada ao tratamento de adictos, enfim, ela é extremamente preconceituosa, né? E hoje a gente tem um sistema ligado ao SUS que é muito legal e que eu gosto muito, eu sou fã, que é o SIAT, que trabalha com redução de danos. E hoje é um dos projetos que mais dão resultado na mudança, no auxílio dessas pessoas que usam drogas ou adictos, né? Então, eu gostaria de deixar isso e também gostaria de agradecer, foi um debate bem legal. Eu acho que tem muito ainda o que a gente conversar, tem muita história sobre isso, e eu acho que é um processo cotidiano. Não vai ser só agora, vai ser todos os dias a gente vai ter que fazer algum tipo de mudança e avanço, ao meu ver, e não só de políticas públicas, mas eu acho que de educação, psicoeducação e de orientação das pessoas, porque mais do que políticas públicas é as pessoas entenderem os processos de mudanças psicossociais e de saúde mental também. Obrigada, também agradeço a participação de Ed Otsuka, que é diretor-presidente da ONG Sã Consciência. Muito obrigada. Para mim é um prazer, né, grande. Você fala, no final, queria dialogar com a Aline, eu achei importante essa alusão à redução de danos, né? É importante a gente fortalecer essa política, essa prática, que não se limita apenas, né, à redução de danos do uso problemático, abusivo de álcool e outras drogas, mas da redução de danos históricos, políticos, sociais. Grande parte da população, né, é acometida ainda, né, e foi acometida historicamente. Queria também salientar, né, e dialogar com o que a gente discutiu aqui, do quanto que o que a gente está discutindo aqui diz respeito à patologização da vida, né? Então, a sociedade mostra uma incapacidade de lidar com questões complexas, ou de lidar com a diferença, com o outro, com a diversidade, e acaba localizando nas pessoas, né, que eventualmente tenham algum comportamento, alguma conduta que seja desviante, mas simplesmente é diferente, né, e deposita nela uma incapacidade da sociedade lidar, seja com a loucura, seja com, enfim, com diversas questões que são singulares e que para a sociedade normativa, né, isso é impedido, assim como a construção do que é a loucura, né? É importante a gente salientar que a gente vai estar sempre lutando pelo financiamento público dos serviços e que esses serviços sejam sempre de base territorial e comunitária, com relações horizontais, com participação e controle social popular da população, da sociedade como um todo, e que a gente valorize também, né, a relação dos entes estatais com os movimentos sociais que vão trazer saberes populares e que são fundamentais para o nosso enriquecimento, para a nossa evolução enquanto sujeitos individuais e coletivos, né, e que a gente possa poder construir coletivamente uma sociedade mais justa e igualitária, sem a contenção da diferença, sem a contenção do outro, celebrando a diversidade. Agradeço a oportunidade, acho fundamental esse espaço que vocês
garantem de discussão e reflexão para que a gente possa pensar em projetos que façam da vida das pessoas melhor e de uma sociedade mais justa e igualitária. Obrigado. Obrigada. Também agradeço o Moacir Miniucci Bertolino Neto, que é membro da Frente Antimanicomial de São Paulo. Muito obrigada. As considerações finais. Obrigado, agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Nas considerações finais, eu gostaria de comentar que a Aline lembrou do SEAT. O SEAT surgiu com o DBA, com os hotéis do DBA. Eu fui gerente de um dos hotéis da DBA, que agora é SEAT da Freguesia. Eu preferi o modelo do DBA, né? Mas ainda há alguns resquícios ali dessa liberdade. E eu não queria deixar de encerrar, até propondo que um dia a gente possa conversar sobre isso, de como a prefeitura e o governo do estado estabelecendo metas, por vezes impossíveis aos nossos trabalhadores de saúde, estão prejudicando o cuidado e promoção de saúde no município e no estado, né? Que quando você coloca uma consulta de médico a cada 15 minutos ou um atendimento psicológico no máximo de 30 minutos, você está dizendo que o sofrimento daquela pessoa tem tempo. E às vezes não tem, né? Porque a maior parte das vezes você não vai conseguir dizer do seu sofrimento em 15 minutos ou em 30 minutos, né? E por vezes numa crise você vai demorar horas para acolher uma pessoa. Então, o cuidado em saúde mental aqui no estado e principalmente no município está sendo destruído com a justificativa que é necessário cumprir metas e deixando nossos trabalhadores com a própria saúde mental em frangalhos, que não conseguem, às vezes, cumprir a meta e não conseguem cuidar quão bem gostaria dos nossos usuários, né? Queria convidar a todos e todos a estarem no ato da Frente Estadual Antimanicomial, né? Que acontece todos os anos na semana do dia 18 de maio, né? Às vezes varia a data. Eu não vou falar a data aqui que me falaram, que eu não sei a data que vai ser publicado a gravação, mas queria agradecer mais uma vez e seguimos na luta. Obrigada. Bom, a Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.